Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Nerdilizando Tudo. Sejam muito bem-vindos. Quero hoje falar com vocês sobre a Saga da Mulher Maravilha, volume 4. Edição aqui da editora Panini, trazendo aqui, o quarto volume dessa edição, o preço de R$ 39,90 na época que eu comprei, contendo 152 páginas. Vamos falar um pouco aqui sobre esse volume enquanto eu vou folheando aqui com vocês e fazendo aquela resenha sempre bem completa com vocês, certo? Então aqui a gente tem uma história com roteiro do John Byrne, desenhos do John Byrne e arte final do John Byrne, tendo somente as cores pela mão da Patrícia Mulvihill. Então bem bacana aqui, a gente tem o John Byrne bem engajado aqui nessa história. E a gente tem aqui a Diana tendo que enfrentar aqui a mulher leopardo, né? Então, ela que tá ali com um probleminha ali com a sua mão ali. Então, a continuação do arco anterior aqui do volume 3, onde a Diana aqui tá numa situação delicada. Ela começa aqui a se quebrar, ó, a mão dela se quebra. E ela tem que enfrentar mesmo assim a mulher leopardo e salvar o amigo dela. Então é bem interessante esse desfecho dessa história. Não é uma das melhores histórias, mas é interessante, tá? Então a Diana aqui, ela tenta com a ajuda aqui de uma espécie de monge ou algo nesse sentido, ao conseguir aqui fazer com que a mulher leopardo ela volte a ser quem ela é, ou seja, aquela mulher ali que era uma cientista, que depois de firmar um pacto ali com o Etrigan, se tornou dessa maneira para atingir os seus objetivos, consegue dominar o instinto dela e voltar a ser quem era. Então essa é a primeira história. A segunda grande história aqui chama Tempos Memoriais. Além de ser uma história que vai revisitar o passado aqui da nossa protagonista, que é a Diana, né, a Mulher Maravilha, e passar por pontos importantes da vida dela, surge aqui com a história de que ela foi criada do barro pela própria mãe. Então aqui se destaca aqui o mistério em torno do corpo de barro, né? Então você entende aqui como era um pouco da origem da Mulher Maravilha, que é revisitado, e o John Byrne aproveita também esse arco aqui para revisitar grandes momentos da vida da Diana. Então aqui a gente tem a Hipólita, que como personagem principal, que molda a Diana como uma filha através do barro. A gente tem questões das bênçãos dos deuses. A gente tem a criação da Amazônia, o papel das campeãs, principalmente a Themyscira. Então aqui o John Byrne aproveitou essa história para falar a respeito disso e revisitar pontos importantes na vida da Diana. Ela está sendo ajudada aí por um amigo para tentar descobrir o que é que aconteceu com ela, qual que é a origem, por que o corpo dela está voltando ao barro. Então é uma história bem legal, ela se divide por mais partes, né? Aqui a gente tem a continuação chamada Jardim das Pedras, onde aparece uma outra pessoa aqui entrando em contato via telepatia com eles, e se descobre aqui que a origem aqui do problema do corpo de barro, onde eles voltam aí para a cidade das Amazonas e descobrem que todas as Amazonas se tornaram estátuas. E isso leva eles ao Olimpo, chegando ao fim aqui desse arco com a Diana se desfazendo em pedra. No Olimpo, a gente acaba descobrindo aqui que o amigo dela não é bem quem ele diria ser. É uma outra pessoa aqui que existe uma certa discordância entre as Amazonas e essa pessoa. E aí, no caso aqui, o Zeus faz com que a Diana volte a ser quem era, depois de uma audiência com seus amigos e vendo a importância dela para aquele pessoal ali da Terra. E se descobre que essas Amazonas voltaram ao barro porque esses deuses que moravam ali na Terra, esses deuses do Olimpo, foram embora de lá. E aí eles decidem voltar a morar lá, para que as bênçãos e poderes continuem válidos e eles continuem vivos. No último arco aqui, na última história, a gente tem aqui a nossa querida Diana tendo que enfrentar
aqui uma amiga de uma outra amazona aqui, né? A história é essa chamada Requiem. E essa amazona tá caçando, na verdade, o Etrigan, que é um demônio ali que está controlado num corpo de humano. E aí, durante essa briga, o Etrigan volta a ser quem ele era. E existe uma guerra aí entre essa amazona e esse Etrigan. Eles vão acabar, inclusive, parando em um lugar aí, como se fosse o inferno. Então é uma história bem complexa, bem complicada, onde não tem fim nesse volume. A gente acaba o volume aqui com a Diana tendo que lidar com alguns aspectos aqui com o Etrigan e essa outra amazona que está ali para caçar o Etrigan. Muito bom, assim, essa história aqui melhorzinha, né? Muito bom no sentido em termos para esse encadernado. E vale a pena dizer que esse encadernado aqui ele foi um encadernado bem difícil de terminar de ler. Achei as histórias um pouco enfadonhas, né? A dinâmica muito lenta, muita explicação. Eu, assim, dentre todos os volumes que eu já li da saga da Mulher Maravilha, esse daqui, com toda certeza, foi o mais lento e o mais difícil de terminar de ler, certo? Então não está entre os melhores dessa saga, não. Na verdade, essa saga tem histórias bem medianas, tá? Como ponto positivo aqui, a gente tem aprofundamento da Mulher Maravilha, a gente pode dizer que é um ponto positivo. Tem um pouquinho da parte emocional aqui da Diana. A gente tem uma mitologia grega aqui que é bem explorada e mostra a ligação entre a Mulher Maravilha e essa mitologia. A arte do John Byrne aqui pode ser dita como um ponto positivo. E a gente tem, então, esses pontos aqui como sendo uma parte importante, tá, dessa história, e os pontos positivos. Como ponto negativo, eu posso dizer que esse volume aqui tem muitas páginas com excesso de texto, é muito texto, muita explicação exagerada, coisas que a gente entende que poderia ser mais objetiva, e algumas revelações dependem da leitura de alguns volumes anteriores, o que pode aqui, para quem está começando por aqui, sentir um pouco perdido. Na minha avaliação, é um volume que, apesar de tudo, ainda vale a pena, porque fala a respeito sobre mitologia, desenvolvimento do personagem, origem da heroína. Então, para quem tem curiosidade sobre isso, vale a pena dar uma olhada. Dou a nota 7,5 para esse volume. Como eu disse, foi um volume bem complicado para chegar ao fim, mas está aqui a resenha. Deixa comentário aí se você também já leu esse volume. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Forte abraço a todos. Falou, até mais.